Voltamos, galerinha, agora com a nossa aula de geografia, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre o trabalho no campo e na cidade, certo? No livro de vocês, na página 50, tá bom? Bom, pessoal, então vamos nós. Campo e cidade. Os municípios têm uma área urbana, né, que também é chamada de cidade, e uma área rural, que também é chamada de campo, tá? As pessoas que vivem na cidade, gente, elas se dedicam em geral às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? A cidade, ela é a sede do município. Se eu perguntar qual é a sede do município, vocês vão dizer que é o quê? Aratuba. As atividades exercidas tanto no campo e na cidade dependem uma da outra, tá? No campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas que são produzidas na maioria das vezes na cidade, e na cidade os produtos que são usados nas indústrias, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas, verduras e muito mais. Vou falar sobre as atividades, né, desenvolvidas no campo, tá? Bom, uma das, gente, é a agricultura, tá? Que é o cultivo de plantas, né, para serem consumidas ou vendidas. E assim, na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento, certo? Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais que precisa do solo, certo? E os nutrientes são obtidos por meio de decomposição de matéria orgânica, né, no solo, que forma o humus, tá? Existem diferentes formas de cultivar as plantas, né? A monocultura, a policultura e o cultivo de subsistência. A monocultura, gente, é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal, certo? Já a policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais, certo? E o cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam, tá bom? E assim, gente, tem a rotação de cultura, né, que consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área, tá bom? Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio da rotação de culturas, certo? Cada espécie vegetal retira do solo os nutrientes e os minerais que precisa. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies de vegetais em determinado solo, isso fará com que este fique empobrecido dos nutrientes que a espécie cultivada retira, certo? Aí vamos falar um pouco sobre o uso de técnicas na agricultura, tá certo? Bom, hoje há o uso de fertilizantes, tá? Para estimular o aumento da produção de plantas, né? Para alimentação. Além do uso de agrotóxicos, tá, pessoal? Que são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas, né, destruam as lavouras. Há também o emprego de máquinas, tá? E os equipamentos para mecanizar o cultivo. E assim, gente, o uso de agrotóxicos deve ser evitado, pois estes são produtos químicos, tá? Que quando utilizados, eles podem provocar danos assim irreparáveis aos solos, né? Às plantas e à água existente no solo, e também podem causar sérios danos à saúde das pessoas, certo? As plantas podem ficar impróprias para o consumo por estarem envenenadas, certo? Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Como há um constante aumento da população, né, para alimentar todas as pessoas seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente, certo? E assim, pessoal, na agricultura há necessidade de tomar alguns cuidados, né, para que as plantas estejam adequadas para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para manter o solo fértil, tá? E para acontecer a preservação do terreno é preciso, tá, que em cada plantio o solo seja tratado. Nos casos de desmatamento de área para exploração da madeira ou outros fins, a lei obriga, tá, o replantio. E para a manutenção e preservação da natureza, gente, é importante desenvolver técnicas, né, modernas, junto
aos agrônomos para as plantações de frutas, verduras e legumes, como uma fiscalização constante, tá bom? E quais são esses cuidados, tia? Por exemplo, empregar sementes ou mudas de plantas sadias, né? Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por queimadas, por exemplo, utilizar preferencialmente adubos orgânicos, né, na lavouras para poder fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem, certo? Aproveitar o solo por meio de empregos de técnicas modernas de cultivos e também, né, pessoal, fazer o acompanhamento da lavoura com o agrônomo, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá bom? Agora a gente volta para o grupo. Lá a gente vai fazer as nossas chamadas de vídeo para que vocês possam tirar dúvidas e para que a gente também possa conversar um pouco sobre o conteúdo estudado, tá ok?